Todo mundo sabe que o Bel não foi criado pelos próprios pais dele, mas sim pelo avô, que mesmo sendo um avô em si, acabou fazendo um papel de pai para ele, um papel paterno sensacional. E também sabemos que o avô dele não era ninguém menos do que Zeus. Pois é, Zeus, cara, o deus do céu e do trovão. Mas então, o que aconteceu com os pais do Bel? Por que eles não criaram o próprio filho? Como é que o Bel foi parar nas mãos dos Zeus? Nesse vídeo aqui a gente vai entender tudo isso, vamos tentar entender como que tudo isso aconteceu e aonde que os pais do Bel foram parar, beleza? Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quando a gente acompanha a história do Bel por um todo, a gente acaba se interessando muito mais por saber dos antepassados dele. Isso é meio óbvio, principalmente dos pais dele que não apareceram em nenhum momento da história. Mas afinal, o que aconteceu com os pais dele, cara? Onde eles estão? Existem algumas explicações para isso tudo, galera, que saiu inclusive no jogo de Damaty. A gente vai começar então esclarecendo que mesmo que o Bel seja criado por Zeus, né, como neto de Zeus, ele não é neto consanguíneo de Zeus, tá? Eles não compartilham do mesmo sangue, tá? Não é algo biológico, sacou? Mas isso, obviamente, é porque um deus não pode ter filhos dentro do universo de Damaty, já foi mais do que esclarecido. E se a gente voltar muito bem para o passado, existiam duas famílias no passado que eram consideradas as mais fortes de Horário, a família de Zeus e a família de Hera. E lá o que aconteceu foi meio que explicado pela Alfia, que é a tia do Bel, e o Zaldi, que também era um aventureiro da família de Zeus, lá no jogo, cara. A Alfia descreveu bastante, por exemplo, a sua irmã como uma pessoa totalmente gentil, pura, que sempre sorria e relaxava todo mundo com a sua presença. E vocês já devem estar matutando na tua cabeça aí. O que a irmã da Alfia tem a ver com isso? Pois é, mano, se a Alfia é a tia do Bel, que eu acabei de falar, a irmã dela é o quê? Exatamente, a mãe do Bel. Pois é, cara, ela era muito amada por todos, incluindo a própria Hera, que gostava muito dela. Gostava tanto que até deu a ela a sua fauna para poder expandir o tempo máximo de vida possível dela. Não para deixá-la imortal, só expandir, galera. Ela precisava, porque ela tinha uma condição muito ruim. Tanto a Alfia quanto a Metéria, que é a irmã dela, a mãe do Bel, nasceram com uma doença incurável que as impedia de lutar por muito tempo. Então Metéria valorizava pra caramba a vida e era grata a todos os outros que sempre ajudavam ela. Só que essa doença foi deixando ela muito debilitada, a ponto dela não conseguir nem sair do quarto direito. E pra chegar nesse ponto, sejamos sinceros que era algo realmente sério, cara. 15 anos no passado, a Alfia chegou até a lutar contra uma das 3 bestas que foram soltas, né? O Leviatã. Até deu o golpe final nele usando Genus Angelus, que é uma magia que, ao contrário das outras duas magias normais, né, Genus Angelus tinha um canto super longo e era poderoso o suficiente para ser mencionado como um destruidor de todo o 18º andar. Depois disso, a condição dela foi piorando, teria piorado e ficado ligeiramente próxima à sua irmã. Algum tempo depois, ela foi facilmente derrotada pelo dragão negro de um olho. E foi justamente o que aconteceu com toda a família. Junto com o resto da família Zeus e a família Hera, todos ali foram derrotados. Isso sem contar o fato de que a Alfia também, ainda assim, era bem mais forte do que a sua irmã. E como resultado dessa grande lacuna aí de aptidão entre as duas, né, de combate, a Alfia acreditava que ela meio que roubou os poderes da sua irmã enquanto estava dentro do ventre da sua mãe. E ela considerou isso como se fosse o seu pecado. Por causa disso, ela se auto-amaldiçoou, tá ligado? E aí ela praticamente desenvolveu um ódio pelas suas próprias habilidades mais do que qualquer outra coisa. Mas depois de alguns tempos, depois da derrota da família dos Zeus e Hera contra o dragão negro de um olho, Metéria deu à luz a uma criança. Tendo ficado grávida de um membro da família Zeus, nasceu Bel. Com aproximadamente 17 anos ali que a Metéria teve ele. O interessante é que tanto a Alfia quanto a Metéria, que tinham essa doença, poderia ser possivelmente passada para o próprio Bel de forma hereditária, mas esse não foi o caso. Na real, o que provavelmente aconteceu é que ela era uma doença não hereditária, que só atingiu essas duas irmãs, porque se fosse para o Bel ter essa doença, eu acredito que ele já teria manifestado isso em algum momento, principalmente nas lutas grandes que ele teve contra o Minotauro, Golias e tudo mais. Mas voltando diretamente para a história aqui, nessa mesma época que as duas famílias, Zeus e Hera, se juntaram contra o dragão negro de um olho e foram derrotadas, a família Freya e a família Loki viram uma oportunidade. Já que as duas famílias estavam muito enfraquecidas, elas acabaram sendo expulsas de Horário para poder não perturbar o equilíbrio de lá. Como Metéria já estava num estado muito ruim,
ela resolveu deixar o seu filho com Zeus, nas mãos de Zeus para ele cuidar, já que o próprio Zeus tinha saído de lá e ido viver em um vilarejo nas montanhas do norte da cidade de Horário. Foi aí que ele começou a criar o Bel como se fosse uma figura paterna, um avô em si, né, cara? Dando sempre livros de histórias de aventureiros pro Bel e preparando o Bel praticamente para se tornar um grande herói um dia. Mas então vem mais uma pergunta: quem era o pai do Bel e o que aconteceu com ele? Bom, galera, lembra que a gente comentou que junto com a Alfia apareceu no evento também o Zald? Pois é, ele apareceu lá e o Zald descreveu o pai do Bel como um homem totalmente imundo e covarde, sempre o primeiro a fugir do perigo. Além de que ele também era completamente pervertido, né? Já que várias e várias vezes ele foi pego junto com os Zeus lá espionando as garotas tomando banho, cara, pra ter uma noção da ideia. Ele era literalmente o membro mais fraco da família Zeus. E até Finn e Ottar eram mais fortes do que ele, pra vocês terem uma ideia, cara. E já que Maximus e Zald eram mais ou menos os membros da família mais fortes, né, tirando aí que eles sejam nível 8 e 7, respectivamente, a gente pode classificar o próprio pai do Bel como aproximadamente um nível 4. 5 no máximo, tá ligado? Zald até tinha um forte senso de companheirismo, né, como achava que deveria ter ido ver o Bel, por exemplo, pelo menos uma vez, mesmo que eles dois não compartilhassem nenhum vínculo, simplesmente porque ele era filho de um ex-camarada, né, de um companheiro de equipe. Mesmo que parecesse sentir algum desgosto com o próprio comportamento do amigo dele, ele ainda assim parecia gostar da companhia dos seus parceiros ali, mantendo sempre uma expressão alegre quando ele estava perto de todos eles, que já é totalmente diferente, por exemplo, da Afia, que embora não tenha um motivo, seja algo desconhecido, ela odiava o pai do Bel, simplesmente odiava dele. Ela, inclusive, expressa esse desgosto e raiva sempre que ela falava dele, detestando a ponto de comentar que queria arrancar os olhos do próprio sobrinho, do Bel, porque era a característica física que ele herdou diretamente do seu pai. Mas eu acho que também nem dá pra esperar muito da Alfia, né? Porque, ironicamente, embora ela compartilhasse vários traços, como por exemplo a Hera, a Alfia odiava a deusa, mano. Odiava a Hera com todas as forças. Era literalmente de quem ela falava mal e com irritação cada vez que mencionava, cara. E também, quando aconteceu o caso da própria irmã dela, da Metéria, dar o filho para Zeus, embora ela soubesse da existência do filho da irmã e tal, a Alfia ainda assim deixou que ela entregasse o filho para Zeus para ele poder cuidar, alegando que não tinha o direito de cuidar dele porque preferia os seus próprios interesses do que o próprio Bel. Mesmo assim, ela ainda se importava muito com ele, desejando que fortalecessem Horário, por exemplo, cada vez mais para que ele pudesse criar um mundo onde não fosse necessário o Bel empunhar uma arma, não virar um aventureiro. Em seus momentos finais, ela caiu voluntariamente vários andares nos pisos profundos da masmorra para ser consumida pelas chamas e se tornar cinzas, assim como a sua própria irmã. Agora, já o Zald, durante a luta contra o Behemoth, comeu a sua carne para se tornar mais forte ainda, conseguindo até derrotar o Behemoth com um golpe só. No entanto, quando ele fez isso, ele acabou sendo envenenado com um veneno mortal que vinha de dentro do monstro, que continuou a enfraquecer ele pelo resto da sua vida, fazendo com que ele se retirasse como um aventureiro depois da batalha, como consequência disso, cara. E por fim, acabar falecendo também. No fim das contas, a gente tem aí Metéria, que era a mãe do Bel, que acabou morrendo devido às circunstâncias da sua própria doença, o Zeus, que fingiu a sua própria morte depois de um tempo, por razões totalmente desconhecidas. Acredita-se até que seja porque ele queria que o Bel tomasse uma iniciativa sozinho, então ele fingiu a própria morte para que o Bel conseguisse se tornar o herói por conta própria e viver a sua vida normalmente, né? Ele se mostrou inclusive chocado até depois que soube que o Bel conseguiu subir de nível e pediu pro Hermes para continuar cuidando do Bel sempre. E até hoje o paradeiro do pai do Bel, por exemplo, é desconhecido. Foi o único que ninguém sabe. Ninguém sabe se ele tá vivo ou se ele tá morto. Existem algumas teorias na internet, circulando por aí, que indicam que o pai do Bel poderia sim estar vivo ainda, apenas esperando um momento para poder aparecer, da mesma forma que o Zeus está totalmente escondido também, a gente não viu mais ele. Também, aliás, pode ser que os dois estejam juntos, já que o próprio pai do Bel era da família Zeus. E Zeus tinha um certo apreço por ele, eles eram meio apegados entre eles dois, entendeu? Tanto que eles viviam juntos aí espiando as garotas tomando banho, não era? Então, pois é, eles podem literalmente estar juntos agora e a gente não sabe aonde tá. Mas fora isso, nós não tivemos uma revelação tão absurda que com certeza eu vou falar pra vocês que muito em breve nós teremos. Então dá até pra dizer que eles aparecem, né? Que eles são parte dessa história. Mas não dá pra gente se aprofundar tanto assim, até mesmo por ter aparecido, por exemplo, só um pedaço, né, dentro de um evento do jogo de Damat. Algo que, por exemplo, seria bem mais fácil da gente se aprofundar e de procurar muito mais se fosse alguma coisa apresentada nas novels ou dentro do próprio anime em si.
Então essa é a verdadeira origem do Bell Cranial, galera. Agora que você sabe dessa história do Bell, diz aí, será que o pai do Bell ainda tá vivo ou não? Será que ele tá escondido em algum lugar, só na butuca ali, esperando, mano, pra dar as caras num momento revelador pra gente? Isso tá, pirar o cabeção de geral, mano, pode acontecer. Eu espero muito o seu comentário aqui e também que a gente possa descobrir tudo isso mais pra frente na história junto. Imagina o hype, cara, imagina a nossa explosão de mente vendo isso acontecer, cara. É bom demais, né, galera? Não tem nem como. Então eu tô louco pra ver isso. Seja pela novel, seja pelo anime, seja pelo mangá ou até mesmo pelo próprio evento de jogo de novo, né? Mas enfim, mandem pra mim sugestões aí dos próximos vídeos, cara, que eu tô louco pra fazer mais vídeo pra vocês aqui, ó. Janeiro tá prometendo demais, estamos chegando firme e forte. E não esquece, deixa aquele like brabo pra ajudar muito a gente a trazer mais informações sobre esse universo dos animes. Agora, a sua parte mais fundamental e mais importante de todo o trabalho que a gente faz aqui. Se inscreve no canal, cara. Clica aqui do lado, se inscreve que você ajuda demais. Falta pouco, tamo indo na batalha, vamos que vamos, rumo aos 100 mil aqui, cara. E você tá ajudando muito com a sua inscrição aqui no canal. É sempre muito bem-vinda essa força, ajudando a gente a buscar mais informação, pesquisar mais conteúdo, para poder trazer todo dia para você aqui no canal. Tamo junto sempre, galera. Muito obrigado pela sua inscrição e eu te vejo lá no próximo vídeo, hein? Grande abraço, até a próxima. Fui!